África do Sul, o país mais rico da África. 25 fatos geográficos insanos sobre a África do Sul. Bem, pessoal, bem-vindos para mais um vídeo. Vamos entender ainda um outro lado, né, sobre essa questão da África do Sul ser um país muito robusto, industrialmente, socialmente já é uma outra questão, certo, pessoal? Eu gosto muito de aprender. Com certeza, trazer aqui alguns factos que o capital financeiro vai disponibilizar para nós vai servir de grande ajuda para nós que somos amantes de histórias e geografia, certo? Já se inscreveu no canal? Já ativou as notificações? Todos os créditos do capital financeiro estão aqui na descrição. Tá o Oceano Atlântico e do outro o Oceano Índico. Agora vamos nos aproximar. Você vai perceber uma coisa estranha. Bem no meio do país, cercado de todos os lados, existe um buraco. Um outro país inteiro. E essa é só uma das esquisitices da África do Sul. Nesse vídeo iremos ver 5 fatos geográficos sobre esse país. Fato 25. O país que se chama pelo lugar onde está. Comece pelo mais óbvio, quase ninguém percebe. A África do Sul é um dos raríssimos países do mundo cujo nome oficial é literalmente a sua posição no mapa. Não homenageia um rei, um explorador ou um povo. É só literalmente uma coordenada geográfica. E essa coordenada faz fronteira com 6 países: Namíbia, Botsuana e Zimbábue ao norte, Moçambique a leste e mais 2 vizinhos pequenos e peculiares que vamos ver daqui a pouco. O país ocupa cerca de 1,2 milhões de quilômetros quadrados, o que dá mais ou menos o tamanho de Minas Gerais somada à Bahia. O país tem deserto, savana, montanha com neve no leste, mata atlântica e vinhedos mediterrâneos. Poucos países no mundo mudam tanto de cara em tão pouca distância. Fato 24. Mano, a África do Sul é o país que é muito abençoado em tudo. Entendeu? É muito abençoado em tudo a África do Sul. O único país do mundo com 3 capitais. A maioria dos países tem uma só capital. A África do Sul tem 3, e cada uma faz uma coisa diferente. Pretória, no norte, é a capital administrativa. Ali fica o presidente e o governo. Cidade do Cabo, lá na Ponta Sul, a mais de 1.400 quilômetros de distância, é a capital legislativa. É lá que o parlamento se reúne. E Bloemfontein, bem no centro geográfico do país, é a capital judiciária, sede do Supremo Tribunal Federal. E o motivo é puramente político. Quando as antigas colônias africanas e repúblicas se uniram em 1910, nenhuma delas aceitava perder o posto para outra. A solução, então, foi dividir o poder no mapa. Isso significa que ministros, deputados e juízes vivem literalmente viajando de avião entre as 3 cidades para fazer o país funcionar. E Joanesburgo, que é a capital e maior cidade, não é nem capital de nada. Eu acho isso bem legal. Fato 23. O país que é uma ilha cercada de terra. Olha de novo para aquele buraco no meio do mapa. Ele tem nome, Lesoto. O Lesoto é um dos únicos 3 países do mundo inteiro completamente cercados por um país vizinho. Ele não faz fronteira com mais ninguém. Para sair do Lesoto por terra, você é obrigado a entrar na África do Sul. Não existe outra alternativa. Os outros 2 casos do mundo são San Marino e o Vaticano, ambos minúsculos e dentro da Itália. Só que o Lesoto não é minúsculo. Ele tem mais de 30 mil quilômetros quadrados. É um reino independente, com rei, moeda e assento na ONU, e abriga mais de 2 milhões de pessoas. É como se o estado do Alagoas fosse um país soberano dentro do Brasil, com fronteira, alfândega e passaporte, e como vamos ver, esse país encravado segura a torneira da água da maior economia da África. Fato 22. O ponto mais baixo e mais alto do planeta. Todo país tem um ponto... O meu professor de histórias das ideias políticas tinha nos referido que esse país, né, Lesoto, pode controlar a economia, ou parcialmente a economia sul-africana, por causa dessa questão da água, entendeu? mais baixo. No Brasil é o nível do mar. Na Holanda é um lugar 7 metros abaixo do mar. Pois bem, o ponto mais baixo de todo o Lesoto está a cerca de 1.400 metros de altitude. É o ponto mais baixo e mais alto do mundo inteiro. Nenhum outro país tem seu piso tão longe do nível do mar. Isso significa que o Lesoto inteiro é uma montanha. Não existe planície, não existe litoral e não existe terra baixa. O país é conhecido como Reino do Céu, e mais de 80% do território fica acima de 1.800 metros. Ali neva de verdade, existe uma estação de esqui e no inverno as estradas fecham. É um pedaço dos Alpes encravado dentro da África. Fato 21. Eswatini, o outro vizinho. A África do Sul ainda tem um segundo vizinho microscópico e peculiar. Na fronteira leste fica o Eswatini, o país que, até 2018, se chamava Suazilândia. Ele não é totalmente cercado pela África do Sul, porque encosta um pedacinho em Moçambique, mas está espremido entre os dois, com cerca de 17 km², menor que o estado de Sergipe. E ele carrega um título raro no mundo contemporâneo. É uma das últimas monarquias absolutas do planeta, onde o rei governa de fato, nomeia o primeiro-ministro e pode dissolver o parlamento. A mudança de nome em 2018 foi decretada pelo próprio rei, inclusive. Entre outros motivos, porque estrangeiros viviam confundindo Suazilândia com Suíça. Um reino africano de montanhas verdes trocou de nome por causa de um mal-entendido. Fato 20. O enclave que a África do Sul teve dentro da Namíbia.
Se um enclave é um pedaço de outro país dentro do seu, um exclave é o contrário, um pedaço do seu país isolado dentro de outro. E a África do Sul teve um dos exclaves mais estranhos do século XX. O lugar se chamava Walvis Bay, é o único porto de águas profundas de toda a costa da Namíbia. E quando a Namíbia se tornou independente em 1990, a África do Sul simplesmente não devolveu o porto, manteve a soberania sobre um retângulo de 1.100 km² de terra no país, com fronteira, bandeira e polícias próprias, completamente separado do resto da nação. E durante 4 anos esse pedaço existiu. A situação só foi resolvida em 1994, quando o novo governo sul-africano entregou o pedaço de terra aos namíbios. Fato 19. Os países fantasmas. Não é namíbios, pessoal, namibianos. Mas que existiam só no mapa. Durante o Apartheid, a África do Sul fez uma manobra geográfica, e ela foi a mais cínica da história moderna. Inventou países. O governo criou 10 territórios chamados Bantustões, e declarou 4 deles independentes. Transkei, Bophuthatswana, Venda e Ciskei. Tinham bandeira, hino e presidente e passaporte. Bilhões de negros sul-africanos foram forçadamente deslocados para lá e tiveram sua cidadania sul-africana cancelada por decreto. Viraram estrangeiros no próprio país onde nasceram. E o desenho desses territórios no mapa é grotesco. Por exemplo, Bophuthatswana era formada por 7 pedaços separados, espalhados e desconectados uns dos outros. Não eram países, eram só depósitos de gente em terras ruins, sem litoral e sem indústria. Em 1994, no fim do Apartheid, todos foram apagados do mapa de uma vez só. Fato 18. 12 idiomas oficiais. E um fuso horário. A África do Sul tem 12 línguas oficiais, o segundo maior número do mundo, atrás apenas do Zimbábue. São elas Zulu, Xhosa, Afrikaner, Inglês, Sotho do Norte, Tswana, Sotho do Sul, Tsonga, Swazi, Venda, Ndebele e, desde 2023, a língua de sinais sul-africana. E o mapa dessas línguas conta a história do país. Elas não estão espalhadas por acaso, cada uma domina uma região, herança dos reinos que existiam antes da colonização europeia. O curioso é que o inglês, a língua dos negócios e do governo, é a língua materna de menos de 10% da população. Ela venceu por ser um terreno neutro, não por ser majoritário. E apesar de o país ter mais de 1.600 km de leste a oeste, tudo isso funciona sob um único fuso horário. Quando o sol nasce em Durban, no litoral índico, ainda está a noite fechada no deserto do outro lado. Fato 17. Gauteng, a menor província e a mais rica. Das 9 províncias sul-africanas, uma delas é ridiculamente pequena, ocupa só 1,5% do território. É a menor de todas, uma mancha no mapa. E é lá que mora 1/4 da população do país, e é de lá que sai algo em torno de 1/3 de toda a riqueza produzida pela África do Sul. Se a Gauteng fosse um país independente, estaria entre as maiores economias do continente africano. O nome vem de uma palavra que significa lugar do ouro, e isso explica tudo. Aquela província não existe por causa de um rio, de um porto ou uma terra fértil, e sim porque em 1886 alguém encontrou ouro ali. Joanesburgo e Pretória então cresceram em cima da mina, e é um dos exemplos mais puros do planeta de geografia humana inteiramente ditada pelo subsolo. E quando descobriram esse ouro, o que o governo daquela altura, que regia nesse lugar, fez é o quê? É pegar toda aquela galera que estava ali e lhes dividir e praticamente eles expulsar, eles tornar estrangeiros dentro do próprio país. Não sei se vocês deram conta, né? No fato anterior que ele mostrou, países diferentes, né? Dentro da África do Sul, com passaporte diferente, não sei quantos, tudo para isolar pessoas, né? Passou a ser depósito de gente em terras que não têm nenhum tipo de recurso. Boa parte dessas pessoas saíam desses lugares, que eram descobertos lá muita riqueza, minerais, então eram expulsos desse lugar. Fato 16. 2 quilômetros entre dois mundos. Em Joanesburgo existe uma das fronteiras invisíveis mais chocantes do planeta, e ela não separa países, separa realidades. De um lado, Sandton, o bairro mais rico da África, com arranha-céus de vidro, a bolsa de valores, hotéis de luxo e mansões com muro eletrificado. Do outro, atravessando uma avenida e um rio, Alexandra, um dos assentamentos mais densos e pobres do país. Ruas sem asfalto e falta crônica de água e esgoto. A diferença entre os dois em linha reta é de cerca de 2 a 3 quilômetros, e dá pra ver os arranha-céus de Sandton no meio de Alexandra. Essa proximidade não é um acidente, é o desenho urbano do Apartheid, que empilhava a mão de obra negra perto o suficiente para trabalhar e longe o suficiente para não incomodar. 30 anos depois do fim do regime, o mapa da cidade ainda obedece essa lógica. Fato 15. A maior floresta plantada pelo homem. Aqui vai um fato que contradiz completamente a imagem de Joanesburgo como uma cidade de minas e concreto. Estima-se que a região metropolitana abrigue algo em torno de 10 milhões de árvores plantadas ao longo de mais de um século. Vista de cima, especialmente dos bairros do norte, Joanesburgo desaparece embaixo de um tapete verde contínuo. Ela é frequentemente descrita como a maior floresta urbana plantada pelo homem do mundo. E a razão é irônica. Aquela região originalmente era um campo aberto, quase sem árvores. Foram os mineradores que começaram a plantar em escala industrial, no fim do século XIX, porque precisavam de madeira para escorar os túneis das minas de ouro.
O que começou como plantação de escoras virou uma floresta, e hoje é uma das cidades mais áridas e mais duras da África, e é também uma das mais arborizadas do planeta. Fato 14. A cidade grande que nasceu longe da água. Carrega outra anomalia, e essa é única mesmo. Ela é a única metrópole de primeira grandeza do planeta que não fica ao lado de um rio navegável, ou uma costa, ou um lago. Todas as outras cidades gigantes do mundo nasceram junto da água, porque água significava comida, transporte e comércio. Veja o exemplo de Nova York, Londres, Xangai, São Paulo, Cairo... praticamente todas. Joanesburgo nasceu só por causa do ouro. Então ela foi construída bem em cima de uma única crista de rocha, que significa que toda a água que cai ali percorre para fora da cidade por gravidade. Okay. Nenhum rio importante despeja água em Joanesburgo. Para não secar, o país teve que construir uma das maiores obras hidráulicas do mundo, que captura a água das montanhas de Lesoto e a bombeia a montanha acima, por centenas de quilômetros de túneis, até as represas que abastecem a cidade. A maior economia da África depende da chuva, que cai dentro de um reino vizinho. Fato 13. O dia zero de Cidade do Cabo. Em 2018, Cidade do Cabo quase se tornou a primeira grande cidade do mundo a simplesmente ficar sem água. Depois de 3 anos de seca severa, os reservatórios chegaram a menos de 20% da capacidade. O governo começou a contar publicamente os dias até a chegada do dia zero, a data em que as torneiras da cidade seriam fechadas e a população de 4 milhões de pessoas teria que buscar água racionada em pontos de coleta. O consumo foi limitado a 50 litros por dia, o equivalente a um banho de 2 minutos, duchas cronometradas e descargas racionadas. A cidade cortou o consumo pela metade, até que a chuva realmente veio. O dia zero, então, nunca começou, mas virou um caso estudado no mundo inteiro como o primeiro grande aviso que a seca urbana poderia realmente existir. Fato 12. A montanha da mesa e a sua toalha. O cartão postal da Cidade do Cabo é uma montanha que não tem pico, ela tem um topo perfeitamente plano, com quase 3 km de comprimento, como se estivesse passando uma faca no alto dela. Essa mesa de pedra tem quase 1.100 metros de altura e domina a cidade inteira, que se espreme entre ela e o mar. É uma das montanhas mais antigas do mundo em termos de formação. Muito mais velha que os Himalaias ou os Andes. Mas o mais bonito é o fenômeno que acontece ali quase todo dia de verão. O vento sudeste sobe pela encosta carregado de umidade, esfria ao chegar no alto e forma uma nuvem branca e densa que se derrama sobre a borda plana do topo, escorrendo pela face da montanha como um lençol caindo de uma mesa. Os locais chamam isso de a toalha da mesa, uma nuvem que se desfaz na descida e nunca chega no chão. Fato 11. O mito Eu gostaria de ver isso. do Cabo da Boa Esperança. Um dos maiores enganos da geografia mundial diz respeito ao cabo mais famoso da África. Quase todo mundo acha que o Cabo da Boa Esperança é o ponto mais ao sul do continente africano, e o lugar exato onde os dois oceanos se encontram. Não é nem uma coisa nem outra, ele é apenas a pontinha sudoeste de uma península. O verdadeiro valor daquele cabo para os navegadores portugueses era puramente prático. É ali que a costa da África, que vinha descendo teimosamente no sentido norte-sul, finalmente dobra para o leste. Contornar aquele cabo significava poder apontar a proa em direção à Índia. A esperança no nome não era um sentimento bonito, e sim a mudança de rumo. O verdadeiro extremo sul da África fica a uns 150 quilômetros a leste, num lugar chamado Cabo das Agulhas, e o nome não vem do formato das rochas, vem da agulha da bússola. Ao passar por ali no século XV, os portugueses notaram que a agulha apontava exatamente para o norte verdadeiro, sem nenhum desvio. É ali, oficialmente, que o Índico vira o Atlântico. Fato 10. O deserto que floresce. Na costa oeste da África existe uma faixa de terra seca, pedregosa e hostil, e quase nada cresce. Uma paisagem que passa um ano inteiro cor de poeira. Então, durante algumas semanas, entre agosto e setembro, ela explode. Depois das chuvas curtas do inverno, milhões de sementes que estavam adormecidas no solo germinam ao mesmo tempo, e o deserto inteiro se cobre de flores laranja, amarelas, roxas e brancas, até onde a vista alcança. São mais de 3.000 espécies de plantas naquela região. Muitas delas não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Turistas atravessam o país e o oceano só para ver isso. As flores abrem quando o sol bate e fecham quando ele se põe, e giram acompanhando a luz durante o dia. Semanas depois, tudo murcha e a terra volta a ser deserto por mais um ano. Fato 9. Um parque do tamanho de um país. O Parque Nacional Kruger, no nordeste do país, ocupa cerca de 19.000 km². Isso é aproximadamente o tamanho de Israel, ou então de Sergipe, ou mais que o dobro do estado de Alagoas. De norte a sul, ele tem 350 km. Você pode dirigir dentro do parque por um dia inteiro sem sair dele. Lá vivem cerca de 150 espécies de mamíferos, incluindo leões, elefantes, búfalos, rinocerontes e leopardos, além de mais de 500 espécies de aves. E aqui vem um detalhe geográfico. O Kruger não termina na fronteira do país. Em 2002, ele foi unido ao Parque Nacional do Limpopo, em Moçambique, e a outro parque no Zimbábue, formando uma única área de conservação transfronteiriça de mais de 35.000 km². As cercas foram derrubadas, os animais atravessam de um país para o outro sem passaporte, refazendo rotas de migração que existiam antes de qualquer fronteira ser desenhada no mapa. Fato 8. O meteoro que interrompeu Cara, isso eu não sabia, bem legal, é? Vou dar uma pesquisada relativamente a isso. Aí, é? o ouro é a mina mais funda do mundo.
Esse é o único fato realmente geológico da lista, e ele explica praticamente tudo que você viu até aqui. Há 2 bilhões de anos, uma pedra espacial de uns 15 km de largura atingiu a região a sudoeste de Joanesburgo, abrindo a maior cratera de impacto já confirmada na Terra, com mais de 250 km de ponta a ponta. O choque dobrou e enterrou as camadas de rocha ao redor, e dentro daquelas camadas estava o maior depósito de ouro do planeta. O meteoro funcionou como uma tampa, protegeu o ouro da erosão que teria levado tudo embora. Sem aquele acidente, Joanesburgo não existiria, Gauteng não seria rica, o apartheid teria outra geografia e os sul-africanos foram atrás desse ouro até onde deu. A mina de Mopoteng é hoje a mais profunda do mundo. Seus túneis descem 4 km abaixo da superfície. Lá embaixo, a rocha passa dos 60 graus e precisa ser resfriada com gelo para que os mineradores possam trabalhar. Fato 7. O Grande Buraco de Kimberley. No meio do semiárido sul-africano existe uma cratera que não foi feita por meteoro nenhum, mas sim foi feita por mãos humanas. Entre 1871 e 1914, cerca de 50 mil homens cavaram à mão atrás de diamantes. O resultado é um buraco de aproximadamente 460 metros de largura e mais de 200 metros de profundidade, com uma parte hoje tomada por um lago verde no fundo e conhecido como a maior escavação feita à mão da história. Dali saíram quase 3 toneladas de diamantes, e ao redor da borda daquele buraco nasceu a cidade de Kimberley, que se tornou a primeira cidade do hemisfério sul a ter iluminação pública elétrica, em 1882, antes de Londres ter a sua. Uma cidade inteira que existe porque um monte de gente resolveu cavar um poço e nunca mais parou. Hoje o buraco fica literalmente encostado no centro urbano, e você pode olhar para dentro dele de uma passarela. Fato 6. A estrada que só aceita tração nas 4 rodas. Para subir o litoral sul-africano até o Planalto de Lesoto, existe uma estrada que originalmente era uma trilha de mulas. Hoje é uma pista de cascalho de 9 km cavada na encosta da montanha. Ela sobe de 1.544 metros para quase 3.000 metros de altitude, com curvas muito fechadas e trecho onde a inclinação chega a 1 metro de subida para cada 3 de avanço. O gelo e a neblina fecham a estrada sem aviso, e por isso o governo proíbe legalmente a passagem de qualquer veículo sem tração nas 4 rodas. Mas o mais bizarro é a fronteira. O posto de imigração da África do Sul não fica lá em cima, na linha divisória, e sim lá embaixo, no fundo do vale, onde há estrada decente e luz elétrica. Isso significa que depois de receber o carimbo de saída do país, você encara horas de subida atravessando uma verdadeira terra de ninguém. Você tecnicamente não está em país nenhum. Lá em cima, ao chegar, existe um bar, o mais alto de toda a África, inclusive. Fato 5. A cachoeira mais alta da Terra. Na fronteira com Lesoto, uma cachoeira sul-africana derrubou o que estava escrito nos livros de geografia. Durante décadas, se ensinou que a maior queda d'água do mundo era o Salto Anjo, na Venezuela, com quase 1 quilômetro. Em 2016, uma expedição usando medição a laser e fotografia de precisão comprovou que a soma das 5 quedas em cascata da cachoeira do rio Tugela chega a quase 1.000 metros também, e por 4 metros de diferença, o título mudou de continente. Ela despenca de um paredão contínuo em forma de meia-lua, com 5 km de comprimento e faces quase verticais de mais de 1.200 metros, conhecida como anfiteatro. A água nasce num planalto lá em cima, chega à borda do abismo e simplesmente se estilhaça pelo penhasco. Fato 4. 2 litorais, 2 climas, um país. O mar em volta da África do Sul define quase tudo por ali, e ele não é um só. Descendo pela costa leste vem uma corrente poderosa carregando água quente vinda dos trópicos do Índico. Subindo pela costa oeste vem a corrente oposta, água gelada, vinda das proximidades da Antártida. O contraste é brutal, portanto, e você percebe com o próprio corpo. A costa oeste é seca, tem mar de congelar os ossos e deserto quase encostando na praia. A costa leste é úmida, quente e coberta de mata fechada, com praias de água morna e mangue. 2 litorais do mesmo país com climas de continentes diferentes. Fato 3. A maior migração animal do planeta. Mano, a África do Sul é extremamente espetacular a sua geografia, né? E graças a essa geografia é que foi possível praticamente a expedição, né, da Índia para a África, e muitos indianos acabaram criando fundações ali. Muitos escravizados também vieram da Índia, foram postos ali nesse lugar para trabalhar, e hoje em dia incorporam essa população, né? Muitos deles que também agora fazem parte dos africanos. Quando se fala em migrações, todo mundo Búfalo. pensa nos gnus atravessando as planícies do Quênia. Mano, isso é Buffalo Gnus. Jesus Cristo do céu, búfalo. Vou escrever aqui, búfalo. Búfalos é um animal que se encontra onde? É na Euroásia. Ah. Búfalos não é na África. Na África não tem búfalos. Migração animal do planeta. Quando se fala em migrações, todo mundo pensa nos gnus atravessando Gnus, tá bom. Gnus. Tá aqui, calma. Gnus, ok. Ah, olha só, são bem parecidos, são primos distantes. São antílopes. O gnu é um grande mamífero ungulado do gênero nativo do continente africano. É esse que é nosso. O mueleieto.
das planícies do Quênia. Chamam esses Mas a maior aqui gnus. Nunca vamos movimentação de esquecer, bichos do gnus. planeta, em peso, acontece embaixo d'água, na costa sul-africana. É a corrida da sardinha. Bilhões de peixes se juntam nas águas frias do sul do país e sobem pela costa leste em cardumes tão densos que formam colunas prateadas de até 7 km de comprimento, visíveis até em fotos de satélite. E eles não fazem isso por vontade própria. Eles não sobrevivem em águas acima de 21 graus, e o cardume só consegue subir quando massas de água fria abrem uma faixa estreita colada na praia. E aí é a oportunidade para essa movimentação acontecer. Fato 2. As ilhas sul-africanas ao lado da África. O território da África do Sul não termina no Cabo das Agulhas. Volte o mapa e desça mais. Ao sudoeste da ponta do continente, perdidas no Oceano Gelado, existem duas ilhas vulcânicas, que pertencem à África do Sul. São territórios de isolamento absoluto, castigados pelo vento. Quem manda ali são as colônias de albatrozes, focas e pinguins. A única presença humana permanente é uma pequena base de pesquisa. E existe ali um drama geográfico. Milhares de camundongos trazidos acidentalmente por caçadores de foca se multiplicaram sem predadores. E sem comida o suficiente, eles começaram a atacar filhotes de albatroz nos ninhos. Aves gigantes que nunca desenvolveram defesa contra mamíferos. E até hoje isso é um problema. Fato 1. O telhado que divide dois oceanos. Para fechar a lista, o fato mais improvável de todos, ele está no meio de uma cidade. Joanesburgo foi construído em cima de uma crista de rocha que funciona como um divisor de águas continental. De um lado, toda a água vai para o norte, do outro, vai para o sul. E a linha que separa os dois destinos tem em muitos trechos poucos metros de largura. Ela atravessa ruas, quintais e prédios da cidade. E na Universidade de Joanesburgo existe um edifício construído exatamente em cima dela. A chuva que cai no telhado da frente escorre para o norte, entra num rio, depois em outro maior e termina sua viagem no Oceano Índico. A chuva que cai no telhado dos fundos escorre para o sul, entra em outra bacia, milhares de quilômetros depois, e cai no Oceano Atlântico. Duas gotas caem a poucos metros uma da outra, no mesmo telhado e no mesmo minuto. Uma vai pro lado da Índia, a outra pro lado do Brasil. É o exemplo mais perfeito de divisor de águas que existe no planeta, e ela passa dentro de um campus universitário. Portanto, a África do Sul é um país que parece ter sido desenhado para confundir quem olha no mapa. Ela tem 3 capitais e nenhuma delas é a maior cidade. Tem um país inteiro encravado dentro de si e depende da água que cai lá dentro para não secar. Geografia não é decorar a capital e rio, é entender por que as pessoas estão aonde estão e como as fronteiras se modificam dependendo do lugar. Esse vídeo é um balde de água. E é muito bem-vindo. Mas senti falta, né? Dos recursos minerais que tem. Além do diamante que ele falou, faltava o ouro, faltava rubi, faltava não sei quantos. Tem várias outras pedras, né? E também faltou falar aí sobre o facto da África do Sul ser o país que teve uma independência totalmente diferente dos outros países africanos. Mas gostei pra caramba, Caraca. Joanesburgo é uma cidade bem, mas bem curiosa mesmo. Inscreva no canal, ativem as notificações, não esqueçam de partilhar o vídeo com os interessados. Nos vemos à próxima. Tchau.